Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa Conexão TV USP, uma produção da TV USP Piracicaba ligada à Divisão de Comunicação da Exalc USP, aqui no campus da Universidade de São Paulo, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui como meu convidado o Dr. Humberto Magno Passos, que é da Duocor, Instituto de Cardiologia, também da Unimed e da Santa Casa, é o cardiologista, intervencionista, clínico. Doutor Humberto, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa Conexão TV USP. Poxa, Fabiano, fiquei muito contente quando você me ligou, fez o convite, pelo grande impacto que tem o programa da TV USP, o programa da Conexão. Isso é extraordinário, principalmente pela oportunidade da gente conversar sobre um tema tão importante. Então eu agradeço imensamente o teu convite para esse nosso bate-papo de esclarecimento e essa troca de informação tão necessária para o tempo de hoje, que muitas vezes está tão confuso essas informações e a gente não sabe muitas vezes para que lado a gente deve olhar. Então eu penso que dentro de uma TV principalmente tão especializada, tão capacitada, tão profissional, a gente tem a oportunidade de tentar botar um pouco se existe uma régua para tentar discutir um tema bastante interessante, que eu não vou apresentar, eu vou deixar para você apresentar exatamente como você me fez o convite pelo telefone. Hello, tal, que é sempre um prazer receber uma ligação tua. Muito obrigado. Obrigado, doutor Humberto. E o doutor Humberto acaba mais ou menos de lançar essa pulga atrás da orelha, essa interrogação sobre o que nós vamos conversar quando trazemos aqui um cardiologista, intervencionista tão experiente, tão especializado. É sobre uma campanha que eu não conhecia, confesso que eu não conhecia, mas tomei ciência da existência através justamente de uma entrevista que o Dr. Humberto concedeu a um jornal muito importante aqui da cidade, que é sobre Janeiro Seco. Que campanha é essa? Qual é a proposta e onde é que nasceu isso, doutor? Interessante, Fabiano. Eu vou contar um pouco que a gente já sabe, diversos meses, hoje já tem registro de cuidados, Você tem o mês da mama, o mês do câncer de próstata, mas a gente nunca tem disseminado ainda de maneira bastante regular e popular, vamos dizer dessa maneira, a questão do janeiro seco. E a conversa nossa aqui, e principalmente com você que nos ouve, é sobre o janeiro seco, que é exatamente, Fabiana, a possibilidade de que a gente fique 30 dias sobre ou com abstinência completa de álcool. E isso é muito interessante, porque quando a gente fala nisso, o coração é o primeiro que se ressente. Então, o coração é o primeiro que se ressente com a bebida alcoólica. Então, nada como a gente trazer para o contexto da cardiologia, e a gente, como cardiologista, eu faço a parte de cardiologia clínica e a parte de cardiologia intervencionista, ou seja, eu trato os pacientes no momento agudo do infarto, Nós temos um centro de referência de tratamento de infarto, e trazer esse contexto do álcool para esse ambiente de cuidado, ele é essencial. Então eu achei muito interessante, foi sugestão de uma jornalista da Santa Casa de Piracicaba, a Fernanda Moraes, que me fez o convite para a gente poder dar visibilidade a essa campanha do Janeiro Seco, que nasce na Inglaterra. Então a gente traz o modelo nesse aspecto de inspiração em 2013. Então, como é que nasce essa campanha? Tinha uma maratonista que estava se preparando para a maratona, mas ela tinha os treinos e tinha aí a atividade social dela, de bebida e tal, e aí ela percebeu que ela precisava se disciplinar um pouco mais para ter mais facilidade para correr uma maratona. O que ela retira? A primeira coisa que ela faz: vou retirar o álcool, que ela tinha dentro do contexto social, o uso de álcool habitual, nada de exagero, mas a hora que ela tira o álcool da rotina dela, ela percebe que a performance dela para os treinos era muito maior.
Poxa, aí caiu a ficha dela. Ela fez a maratona numa perspectiva extremamente interessante e boa, e a partir disso ela então nasce a ideia de que, poxa, eu preciso conscientizar ou estabelecer um critério, um mês ou uma data, porque nós somos marcados por datas, eu diria, memoriais, para que a gente então pudesse estabelecer exatamente uma rotina diferente que, estabelecendo isso, qualificasse mais a nossa vida. E o álcool foi exatamente o ponto de partida, a partir da expertise e experiência dela de treinamento. E logo depois, o equivalente do Ministério da Saúde nosso, o inglês, ele coloca isso dentro de uma campanha que passa de 4 milhões para 130, onde a gente tem então uma abrangência muito maior de uma data comemorativa através de um mês, exatamente para trazer a consciência do álcool e o impacto do álcool sobre a nossa saúde e obviamente que particularmente sobre a saúde cardiovascular, que não tem como dissociar isso em termos de cuidado. Então, mais ou menos isso, Fabiano, que eu acho que é um panorama para a gente se situar aonde nasce, por que nasce e qual que é o impacto disso, que é extremamente importante no sentido da gente tentar diminuir risco cardiovascular, porque a associação de álcool e coração sempre aumenta, duplica ou triplica o risco cardiovascular, seja de infarto ou de AVC. Então, as duas maiores causas de mortalidade, elas estão contempladas dentro desse processo e desse olhar da campanha relacionado ao álcool. Perfeito, professor. Eu tenho acesso a um dado aqui, que é de uma pesquisa do Instituto Ipsos, né, chamada Álcool e a Saúde dos Brasileiros, um panorama que foi estabelecido no ano passado, 2025, então ainda muito recente, que diz que, que em 2003, 55% dos brasileiros se declaravam abstêmios, não bebiam. Esse número subiu em 2 anos, 2025, para 64%, um número notável, principalmente puxado pela geração Z, que parece que tem se desvencilhado, né, e tem feito cada vez menos uso do álcool como bebida, mas apesar disso, 16% daqueles que afirmam beber, ou seja, dessa minoria, são usuários assim contumazes, extremamente dependentes, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o impacto direto desse consumo exacerbado de álcool, né? E as questões cardiológicas, doutor. Olha, esse dado teu, Fabiano, é muito interessante. Eu acho que aqui a gente precisa fazer uma leitura fragmentada disso. Em relação a essa geração, realmente eles estão trazendo um conceito de saúde para uma perspectiva diferente do que as gerações anteriores. É fato. Mas existe ainda uma camada muito grande dessas outras gerações que passaram e foram atravessadas pelo impacto da pandemia, onde a gente vinha numa diminuição. Esse impacto da pandemia parece que colocou fogo nessa brasa que ainda existia. Ou seja, a gente começou num aspecto para uma camada da população aumentar esse índice de consumo de álcool. Então eu acho que são duas leituras que a gente precisa ter exatamente para não colocar gerações diferentes tudo no mesmo contexto. É interessante, você tem razão, essa pesquisa dessa nova geração com diminuição, mas a gente tem uma outra camada também que precisa ser vista, e é uma camada extremamente expressiva, e aonde a gente vê que pós-pandemia, principalmente com toda a mudança e com o processo de isolamento da pandemia, isso trouxe um incremento bastante grande no consumo de álcool do dia a dia. E o álcool, ele tem vários aspectos importantes. Se a gente pensar que o risco cardiovascular, isso eu estou dizendo para infarto, AVC, para doenças cardiovasculares, que são as doenças que têm eu vou reforçar novamente, o maior percentual de morte no mundo contemporâneo, em torno de 25 a 30% das mortes são por doenças cardiovasculares, então eu tenho um grande impacto. E aí eu trago o álcool para esse contexto. O álcool, expressivamente, ele mexe com todo o metabolismo. Então, eu estou dizendo que o álcool mexe com a pressão arterial. Cada vez que eu tenho um consumo moderado, e aqui eu vou abrir o parênteses já, Fabiano, que nós não estamos falando de alcoólatra.
Nós estamos falando de pessoas comuns, como eu, como você, como o contexto que a gente vive, muitas vezes com um consumo um pouco aumentado, especialmente quando a gente sai de dezembro nesse movimento de festa. Senão a gente vai ficar com essa ideia, e eu já quero quebrar esse conceito, que é só para aquilo que a gente acha de extremo e que a gente não se inclui nisso. O que eu estou dizendo, eu estou me incluindo como população geral. Não. A ideia é exatamente para nós, pessoas normais, no nosso dia a dia, para que a gente revise isso aí. Esse é um ponto. Faz sentido isso? E a outra coisa é entender, álcool altera hipertensão. Cada vez que eu tenho incremento na hipertensão, em torno de 2, 3 até 6 milímetros, eu praticamente triplico a chance de ter infarto e AVC. Altera todo o meu metabolismo, eu modifico toda a minha via de colesterol. Então eu aumento o colesterol, aumento principalmente triglicérides. Tem um outro aspecto do consumo moderado de álcool, não, vou reforçar novamente, se você me permite, não estou falando de alcoólatra, isso é outro departamento, eu estou falando de pessoas com consumo moderado no dia a dia, principalmente, faça a visita aí agora nesse momento de festa, quem está de férias na praia, exatamente esse é o perfil. Eu tenho aumento da doença hepática não gordurosa, infiltração no fígado, com posterior evolução até em casos extremos para cirrose hepática. Eu tenho perda do foco e do clareamento mental, ou seja, eu tenho uma mente que ela fica mais alentecida para a questão de resolução de problemas. Alteração da glicemia. Eu tenho quadros de desglicemia, porque eu tenho alteração metabólica, aumento da resistência à insulina, então eu tenho um impacto nesse contexto metabólico, que é o grande arcabouço, o grande terreno onde as doenças se desenvolvem, principalmente sejam elas as doenças ateroscleróticas, incidência aumentada de câncer, depressão. Então, quer dizer, eu tenho um terreno comum que depois se pulveriza entre diversos outros aspectos de patologias desse espectro aí. Então, eu acho que isso é um dado importante e também a gente precisa colocar dentro desse contexto a alteração de libido, porque a gente tem visto muito no consultório pacientes, clientes numa faixa etária de 35, 40, 40 e poucos anos já com disfunção erétil. Então a gente precisa colocar o álcool também nesse patamar de doenças onde a gente tem um grande impacto social também, porque isso afeta, obviamente, a nossa convivência social. Então, em todos esses aspectos, eu tenho piora da qualidade do sono, então a pessoa dorme pior, porque não atinge aquela fase REM do sono, que é a fase que descansa, acorda pior e começa o movimento novamente criando o que eu chamo de um ciclo vicioso. E a ideia, voltando aqui para a questão da nossa campanha, que não é minha especificamente, eu sou apenas um embaixador aqui, tentando facilitar esse entendimento, e não é um policiamento, ninguém está proibindo você de consumir, nós estamos convidando você a trazer à consciência exatamente essa perspectiva da abstinência e qualificar, perceber o quanto que isso impacta na tua rotina do dia a dia. Então não é a minha fala que vai modificar, a minha fala é a ponto de partida, mas a tua percepção de bem-estar é que vai ser o grande gabarito para a gente entender como isso funciona. Então, dentro desse contexto, a campanha nasce exatamente para tentar mostrar que álcool não é insignificante no nosso contexto geral, seja ele pessoal, seja ele social, ou no trabalho, ou no happy hour que a gente costuma fazer, isso tem um grande impacto. Interessante disso que a revista Lancet, que é uma das maiores autoridades científicas, você dentro de uma comunidade científica e expert nisso, sabe, ela mostrou para a gente claramente, não existe dose medida segura para consumo de bebida alcoólica. Veio agora em 2023 o American Heart Association também, que é outro fomentador científico e bastante aí próprio e qualificado, veio também e bate na mesma tecla.
E a gente tem um trabalho pelo British Medical Journal mostrando uma série de pacientes que 30 dias, que é o objeto da campanha, jejum de 30 dias de bebida alcoólica, já tem um grande impacto na evolução e na diminuição de risco cardiovascular a curto, médio e longo prazo. Perfeito, muito bom, doutor. O programa Conexão TV USP, hoje conversando com o Dr. Humberto Magno Passos, vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Conexão TV USP. Hoje eu recebo o Dr. Humberto Magno Passos, cardiologista da Duocor Instituto de Cardiologia, também da Unimed e da Santa Casa. Tem que falar todo mundo, né, doutor? Sem dúvida. Colocar o currículo completo. E nós estamos conversando sobre a campanha Janeiro Seco. E eu quero retomar o assunto, doutor Humberto, perguntando sobre aquela história, aquele mito. Eu que venho de uma família italiana ouço isso desde criança, que é aquela coisa que uma taça de vinho por dia é remédio, faz bem para a saúde. Existe isso mesmo? Olha, você já me coloca numa situação, numa saia justa para quebrar um mito, né? Porque realmente a gente acaba construindo uma narrativa para poder fortalecer uma rotina, né? Então, de maneira aí prática, Fabiano, esse era um conceito que a gente tinha, especialmente um conceito francês, né, onde parecia que as pessoas que consumiam uma taça de vinho por dia tinham uma longevidade maior, uma qualidade de vida maior e menor risco, principalmente de eventos, e a gente vai falar de eventos dentro do contexto de risco, evento cardiovascular, infarto, AVC, que são as doenças que a gente já frisou que mais matam. Mas, na verdade, o que eles perceberam quando a gente disseca essa pesquisa, ou esse conceito, ou essa fala, ou essa narrativa? Eles perceberam que pessoas que consumiam uma taça de vinho tinham níveis socioeconômicos melhores. Então, teoricamente, junto com isso, elas tinham uma dieta um pouco mais equilibrada e faziam uma atividade física num percentual maior. Então, na verdade, não era isoladamente o vinho, mas eles tinham outras características do ponto de vista de hábitos que acabavam impactando em relação ao vinho. Então, o conceito foi se diluindo, mostrando que não existe quantidade ou volume seguro ou recomendado como prevenção. E eles mostraram isso, que a grande prevenção, na verdade, não era a não era a taça de vinho diária, mas era o contexto social que eles estavam inseridos e tinham como hábito de vida, como atividade física e uma dieta mais organizada. Então, isso aí quebrou esse conceito exatamente popular, aí, vamos dizer dessa maneira, que todo mundo aí por muitas vezes ou até hoje alimenta essa perspectiva. E o que o senhor pode me falar sobre a tal da síndrome do coração pós-feriado? Poxa, olha aí. Essa é outra situação, porque existem dois tipos de aliás, existem alguns tipos de bebedores, vamos colocar aqui dessa maneira, e é importante a gente colocar, porque a ideia da campanha, eu volto a convidar você que está ouvindo a gente aqui, o Fabiano, dentro da TV USP, dentro desse programa de conexão, é exatamente que você se autoavalie. Então não é nenhum policiamento, nós estamos falando com pessoas maduras, né? Então não é nenhum policiamento, esse é o primeiro conceito da campanha. É só levantar aí alguns aspectos para ter um ponto de partida para saber. Mas existem aqueles bebedores que bebem todo dia. Existem aqueles bebedores que passam a semana toda, não bebem nada, e aí chega no final de semana, faz aquele pico, né? Esse pico de bebida, que é o que a gente chama de síndrome de um feriado, ou síndrome, vamos colocar aí de Natal, Ano Novo, que dá aquele pico de bebida, ou seja, toma aquele exagero, como se estivesse quase que fazendo uma compensação do tempo de abstinência.
em torno de 75% tem chance de desenvolver uma arritmia nas próximas 4 horas. Por isso que muitas pessoas têm principalmente o que a gente chama de fibrilação atrial pós um feriado ou pós uma comemoração, porque o excesso de bebida num curto intervalo de tempo aumenta o risco de uma arritmia, principalmente a fibrilação atrial, para perto de 50% a 75% nas próximas 4 horas. Então a gente atende muito hoje no nosso serviço de cardiologia, principalmente eu coordeno um pronto-socorro cardiológico, uma unidade coronária, a gente tem aumento do atendimento pós-feriado nessas primeiras horas por pessoas que desenvolveram uma arritmia súbita secundária ao consumo excessivo de álcool, como se tivesse comprimido, quer dizer, a pessoa faz um uso grande num período pequeno e isso aumenta a incidência de fibrilação atrial. Muito bom. Ou seja, qual que é a recomendação? Cuidado com o feriado, né? Cuidado com o feriado exatamente para não entender como o último movimento que você vai fazer. A vida ela é horizontal, né? Ela não é vertical nesse sentido de que eu preciso fazer tudo de uma vez só. E aí a gente inclui dentro desse patamar a questão da bebida alcoólica. Agora uma questão que eu fico pensando agora, doutor, né? Ok, muitas vezes então, por causa das festas de final de ano, a pessoa acaba consumindo às vezes até mais do que costuma, tal. Aí chega janeiro, o discurso, né, aquele discurso de 1º de janeiro, né? Esse ano eu vou parar, esse ano eu vou beber menos, esse ano eu vou, né, vou adotar práticas mais saudáveis, o que inclui muitas vezes essa questão do abandono do uso do álcool, mas não tem um perigo do tal do efeito rebote? Quer dizer, a pessoa toma uma... né, ela se autodetermina nessa direção depois de um evento como esse, onde talvez tenha consumido em excesso, mais do que de costume, aí por um período depois não tem o risco da pessoa pegar e voltar com... Excelente, como é que faz? Excelente pergunta, quer dizer, você está me dizendo, chega um vazio, depois esse vazio é ocupado de sobremaneira, isso? É isso? Resumindo. Isso é muito interessante, essa pergunta é excepcional, Fabiano. Porque o que nós precisamos separar em 2 camadas isso. Primeiro, aquele que já é alcoólatra, a gente não recomenda que faça um período de abstinência sem um acompanhamento médico. Então, esse grupo não está inserido, convidado numa campanha dessa sem uma orientação médica. Esse outro grupo que a gente está tratando, e que é o grupo de maior contingente, que é esse grupo populacional, que é a maior camada, exatamente a gente não tem esse risco. Porque são pessoas que têm um consumo moderado e que a abstinência por 30 dias não vai causar um efeito rebote. E aí, essa pergunta é extremamente interessante, porque o que o trabalho mostrou na publicação do jornal americano lá de cardiologia? O que eles mostraram? 30 dias faz com que você repense os seus hábitos, repense quanto você depende da bebida para a tua interação social e quem é você na história. E aí, o que eles fazem? Além de diminuir risco em relação a risco cardiovascular que a gente já tratou. E o que eles mostraram? 30 dias de abstinência, as pessoas nos próximos 6 meses diminuíram 50% o consumo de álcool e há aqueles que abandonaram definitivamente. Então esse é o grande viés positivo, vamos colocar dessa maneira, do convite. Porque quem parou 30 dias repensou todo o aspecto relacional com a bebida, a sua capacidade que a gente chama de autogestão, né, de autogestão, e essas pessoas normalmente elas saem disso consumindo no máximo 50% daquilo que elas consumiam. Então o impacto disso e da campanha é extremamente positivo e não causa esse efeito rebote. Por que que não? Além do que a gente está conversando, porque a percepção de saúde, de clareamento mental, de diminuição da pressão arterial, é como se eu tivesse diminuindo até o uso de um medicamento para hipertensão, a abstinência do álcool, é possível, né? Eu tenho uma diminuição de peso em torno de 1,5% a 2% de peso, tenho melhor qualidade do sono, tenho um clareamento mental e foco muito melhor, tenho melhora do meu sono,
tenho melhora da minha, vamos colocar assim, da minha, eventualmente quem está com alguma disfunção erétil, também a gente pode ter impacto nisso. Ou seja, eu melhoro todos os pilares da minha qualidade de vida, desde o aspecto social, relacional, até os aspectos orgânicos em termos de risco, podendo até diminuir o uso de medicamento. Então, esse pacote que vem de benefício, ele é sempre superior a qualquer eventual perspectiva ou conceito de perda que a gente eventualmente possa trazer para esse contexto. Então, eu acho que a própria experiência, ela te traz um gabarito de medida e de possibilidade que vai ser incrivelmente superior a não a adesão à proposta. Agora, que conselho o senhor dá para quem acha que 31 dias é muito tempo para ficar sem beber, mas que entende que é importante para a saúde, inclusive para construir aí uma rotina de vida mais saudável para 2026? Ótimo. 31 dias, olha a pegada da pergunta, 31 dias é muito tempo. Eu acho que quando a gente parte dessa premissa, a gente precisa reavaliar, porque realmente a gente deve estar passando da medida. Então eu acho que esse é o primeiro pensamento, Fabiano, que me vem para a gente ser honesto com a gente mesmo. Porque se eu não consigo 30 dias, essa bebida está ocupando um espaço no meu contexto social, individual, coletivo, muito maior do que eventualmente eu estou imaginando. Que eu percebo. Então, que eu percebo. Porque a percepção ela é individual. Você concorda? A percepção é individual. Mas se o primeiro pensamento que vem, que é muito tempo, aí realmente eu preciso me atentar que talvez eu precise de ajuda médica para poder contextualizar ou realmente melhorar esse aspecto relacional, que eu estou dizendo que a gente desenvolve uma relação com o álcool. A gente precisa ajuda para exatamente trazer esse conceito de relação com o álcool com uma perspectiva, vamos dizer, mais saudável ou extremamente saudável, mas isso já mostra para mim que a gente já está encrencado, vamos dizer dessa maneira, numa linguagem popular aí, com essa perspectiva apresentada aí. Perfeito, doutor. E para a gente encerrar, como é que se dá esse acompanhamento no caso da pessoa que tem essa percepção e deseja, vamos dizer assim, fazer essa jornada? Como é que se dá esse acompanhamento médico? Como é que funciona isso? Eu acho que o acompanhamento médico, principalmente, nós estamos dizendo para quem é um adicto já, né? Para quem realmente está inserido dentro de um contexto de exagero, eu acho que o acompanhamento médico com psiquiatra, psicólogo, ele é essencial. Porque a gente precisa descobrir exatamente, eu penso, além de ajuda medicamentosa, eventualmente para isso, qual espaço que isso está ocupando. Porque existe algum espaço, né, vamos dizer assim, você trouxe o conceito de vazio, né? Existe algum vazio que está ocupando. Então eu preciso dissecar. Então o acompanhamento com o psicólogo, o acompanhamento com o psiquiatra é essencial. E muitas vezes, se a gente está num estágio mais adiantado, a gente tem deficiências também do ponto de vista de vitamina, deficiência alimentar, porque a gente acaba negligenciando o aspecto da alimentação. E a gente trabalha por substituição. Eu preciso substituir alguma coisa por outra. Então, a partir disso, eu vou repensar a minha rotina, as minhas amizades, os lugares que eu frequento, as conversas que eu tenho. Então, a gente precisa trazer isso para um olhar amplo, principalmente para a gente encontrar um caminho e, obviamente, que dentro disso, a espiritualidade, a gente não pode deixar de falar, Fabiano, e a gente separa espiritualidade de religiosidade. Nós estamos trazendo a espiritualidade, que é esse contexto do sagrado, principalmente sagrado centrado em Deus, né? É como uma grande alavanca em qualquer tipo de excesso que a gente tenha ou esteja, seja bebida alcoólica, droga ou qualquer outra condição. A espiritualidade ela não pode ficar fora, Fabiano, desse contexto de tratamento. Então eu acho que isso é essencial e a gente tem vários trabalhos hoje sinalizando o papel da espiritualidade, porque nós estamos falando aqui, se você me permite, na reintegração. Nós estamos trazendo esse indivíduo que no momento está andando pelas margens da estrada,
estrada, e nós não estamos dizendo que a estrada ela seja estreita da maneira como a gente olha, mas existe um trajeto que cada um vai escolher o seu. Agora, um camarada desse, uma pessoa dessa, ele está andando à margem disso. Então a gente precisa trazer para esse contexto, né, da rotina, e aí reforçando psiquiatra, psicólogo, avaliação nutricional, se for o caso. Agora, a espiritualidade, ela exatamente, eu diria que seria a cereja do bolo para poder trazer a consciência da necessidade, da sobriedade e de que não é preciso que a gente use artifício para se colocar no mundo. Então, eu acho que a gente traz, então, e a gente poderia abrir essa discussão para o resto do dia sobre identidade. Então, a gente traz o conceito dessa identidade bíblica, espiritual, reforço novamente, não é de uma crença religiosa, se você me permite, sim, mas trazer isso dentro desse contexto, eu acho que seria a melhor forma da gente poder lidar com um problema que não é simples, um problema que é de alta incidência, um problema complexo e que jamais pode ser visto por uma janela única e dizer assim, não é porque ele quer. Não é simples assim, né? Não é simples assim. A gente tem gatilhos genéticos também que tem pessoas que expostas à mesma quantidade de álcool têm respostas extremamente diferentes, porque a gente tem vamos colocar assim de maneira simples para entender, uma modelagem genética para isso, facilitando. Do ponto de vista de metabolismo, a gente tem também diferenças de metabolismo em relação ao metabolismo do álcool, do etanol. Então, assim, é um problema complexo, precisa ser visto dentro de um conceito aí social um pouco mais amplo. Mais holístico. Mais holístico, exatamente. Doutor Humberto, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né, e nos presentear aí com a sua presença aqui no Conexão TV USP. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, estou à disposição para a gente discutir e conversar sobre outros assuntos, obviamente dentro da cardiologia, e fico muito feliz da Duocor, Instituto de Cardiologia, do qual eu faço parte, junto com o Dr. Pedro Xavier e a Renata, que é a nossa curadora, de estar levantando essa campanha de 30 dias de abstinência. Nós hoje não estamos no primeiro dia de janeiro, mas essa campanha, janeiro é simbólico, mas fica a dica, pode ser fevereiro para você, pode ser março, mas o importante é que a gente exatamente traga essa perspectiva para se autoavaliar o quanto isso é necessário nas nossas rotinas e no nosso dia a dia. Muito obrigado, Fabiano, pela TV USP Piracicaba, o programa Conexão, os meninos que estão aqui dando suporte para a gente e principalmente você pelo convite, que para mim é sempre uma honra toda vez que você me liga. Obrigado, doutor. Eu conversei mais uma vez aqui com o doutor Humberto Magno Passos, da Duocor Instituto de Cardiologista, médico cardiologista, né, intervencionista, que trabalha também junto à Santa Casa de Piracicaba e à Unimed. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição, lembrando que é sempre muito importante para nós receber a sua opinião, suas críticas, dúvidas, sugestões e comentários. Então, use os nossos perfis nas redes sociais. Eu te espero na próxima edição do nosso programa. Um abraço e até lá.